O inciso 5º é um inciso excepcional, que diz o seguinte: o TJ também, antes de mandar para Brasília, ele pode selecionar alguns recursos como representativo da controvérsia constitucional ou infraconstitucional nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. Vamos lá. O que é esse 1036? Esse 1036 trata dos chamados recursos repetitivos, que é aquele mecanismo, a gente vai ver, mas só para dar um spoiler. RESP repetitivo e RE repetitivo é uma modalidade de recurso especial extraordinário em que a gente lá em Brasília identifica uma tese que está muito controvertida, que é muito plural, e faz com que esses processos lá em Brasília sejam reunidos para ter apenas um julgamento repetitivo. Enquanto esse julgamento repetitivo não ocorre, a gente manda suspender aqui em São Paulo e em todos os estados todos os processos que tratem dessa questão, por economia. Só que, para melhorar a discussão, o STJ e o STF pedem para que os tribunais enviem modelos de processos que podem melhorar a discussão. Portanto, o TJ de São Paulo vai dos 1.500 recursos que estão lá parados, ele vai selecionar 2 ou 3 que sejam mais robustos e mandar para Brasília. Vejam aqui, pessoal, nesse inciso 4º, o recurso extraordinário especial sobe não para ser julgado, ele sobe para servir de exemplo na discussão, porque o que será julgado é a tese repetitiva. Não é o seu recurso que será julgado. O seu recurso sobe como modelo de discussão, mas ele não sobe para ser julgado, ele sobe para ser exemplo. E por fim, no inciso 5º, está dito o seguinte: se nada disso for possível, portanto, não é caso de negar segmento, não é caso... nada. O processo tem que subir. Portanto, o inciso 5º diz: se nada disso acontecer, o tribunal vai fazer juízo de admissibilidade. E se esse juízo for positivo, ou seja, tiver prazo, tiver custas, tiver pré-questionamento, tiver tudo, se tiver todos os pressupostos presentes, o processo sobe para Brasília. Mas esse inciso 5º é horrível porque ele diz: lembra vocês, olha, ele não subirá, óbvio, no caso da letra A. Ora, o caso da letra A é justamente o inciso 1. Ele não subirá se for aquele caso do inciso 1. A letra B de novo. Ele não subirá se for o caso do recurso selecionado. Óbvio, aí é o do inciso 4. Ele vai ser selecionado, portanto ele não vai subir para ser julgado. Ele vai subir para ser selecionado, para ser modelo de julgamento, para ser exemplo de discussão da tese. Letra C. Ele também não subirá se o tribunal tiver feito retratação. Se o tribunal adequar a sua decisão àquilo que o STF e o STJ decidiram, ele não subirá. Ou seja, pessoal, naquela hipótese lá em cima, em que o Tribunal de São Paulo disse A, e se percebe que em repercussão geral ou repetitivo os tribunais superiores disseram B, lembra o que o Tribunal de Justiça vai fazer? Vai devolver para a turma dizendo: vocês têm certeza que vão continuar dizendo A? Não é melhor dizer B porque os tribunais superiores já disseram B, a gente acaba por aqui por economia? Se o tribunal continuar dizendo A, ou seja, se a turma não se retratar, aí, gente, não tem jeito. Sobe, porque o Tribunal Superior vai ter que cuidar desse processo. Afinal de contas, em tese, ele está contrariando o que o próprio Tribunal Superior discutiu e, portanto, é razoável que a gente vá para Brasília nesta hipótese. A gente vai ver mais tarde os agravos. Então, só uma orientação, mas vamos repetir isso depois. No caso do inciso 5º, ou seja, juízo de admissibilidade negativo, então, se for o caso de não ser aplicado nenhum dos incisos anteriores e o teu processo não subir por questões de admissibilidade, o recurso cabível contra essa decisão que não admite o seu recurso, não por nenhuma questão daqueles incisos, e sim apenas por ausência de pressuposto de admissibilidade, o recurso é o agravo de instrumento. Agora, se o seu recurso não subir por algum daqueles outros incisos, porque negou segmento porque tinha repercussão inadmitida, negou segmento porque o acórdão estava de acordo com repercussão geral, negou segmento porque o acórdão estava de acordo com RESP repetitivo, nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno. Portanto, recursos diferentes para decisões amparadas em incisos diferentes. Ok? Um abraço, gente.